Lucas 3:8 diz assim: produzir frutos dignos de novo, produzir frutos dignos de, e não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: nós temos Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Aqui em Lucas está dizendo que o João estava pregando sobre arrependimento. Sabe o que é interessante? Para você ver como que falta arrependimento para a igreja, como que falta uma pregação sobre arrependimento. Por quê? A primeira palavra de Jesus foi arrependimento. A primeira palavra de João foi arrependimento. A primeira palavra dos apóstolos foi arrependimento. A primeira palavra de Paulo foi arrependimento. Então falta pregação de arrependimento. Se foi a primeira palavra, então nós podemos entender que arrependimento é uma chave para o cristão. É uma chave para nós. Então nós temos que ter esse entendimento do que é um arrependimento. E aqui João está falando de produzir frutos de arrependimento. E o fruto é uma coisa boa, não é? Fruto é bom? Existe fruto ruim? Para mim, tem uns frutos que eu não gosto, mas para alguém faz bem. O fruto faz bem, tem vitamina, os frutos têm vitamina. Então o arrependimento nós entendemos que é uma coisa boa. Então precisa de um fruto, todos entenderam até aqui? Então essa é a questão que Deus quer falar conosco hoje. Mas Davi, o que é arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento no dicionário diz metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de rota. Um arrependimento não é não deixar de pecar. Quantos achavam que era isso? Deixar de pecar. A Carol levantou a mão porque eu conversei com isso na escola hoje. Eu tenho certeza que tem muitos acharam aqui que arrependimento é deixar de pecar. Mas arrependimento não é deixar de pecar. Arrependimento é mudar de rota. Nós vamos entender isso. Como assim mudar de rota? Tem gente que ao invés de fazer uma volta de 180 graus, dá uma volta de 360 graus. Vamos entender? Olha aqui para mim. O mundo, ele vem para cá. Para mim é da direita para a esquerda, para vocês da esquerda para a direita, não é? O mundo, ele vem para cá. Quando nós estamos no mundo e nós paramos, nós falamos: putz, fiz merda, pequei. Não é assim? Você para, o Espírito Santo te constrange. O que você faz? Eu vou mudar. Só que tem gente que acha que arrependimento é mudar, é fazer um giro. Mas não é, porque quando a pessoa dá um giro 360, ela faz isso aqui, ó, e volta no mesmo lugar. O que é esse giro? Esse giro é quando nós, pequei. Nossa, mas glória a Deus que hoje tem culto dos adolescentes. Eu vou lá na frente, eu vou chorar. E Deus vai me perdoar, porque é uma bênção que Deus faz aqui. Culto dos adolescentes. Você sai às 9h30 e volta. Porque quando você vai para algum local, você faz o que você fez antes. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo. Eu sou prova disso. Às vezes a gente faz um pecado, mas a gente fala: Deus, eu não vou fazer mais, eu não vou. E você dá uma volta 360 e vai parar no mesmo local. O arrependimento é um giro de 180 graus. Quando você dá um giro de arrependimento, você vai na contramão do mundo. Porque, como eu disse, o mundo vai num caminho, mas quando nós damos uma volta de 180 graus, eu vou ao contrário do mundo. E isso é mudança. Isso é arrependimento. Vocês sabiam que a palavra arrependimento era usada nas guerras? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? A palavra arrependimento, ela é usada de duas formas. E se falando arrependimento, metanoia. Eles estavam numa guerra. E o chefe da guerra falava assim: metanoia. O que significava isso? Giro de 180 graus. Metanoia, vamos voltar, vamos para outra direção. Agora se ele fala, vamos supor, remorso é um arrependimento falso. Imagina se fosse daquela época, remorso, e eles vão para a guerra de novo. Mas o que o chefe diz? Arrependimento. Quando ele diz arrependimento, volta. E às vezes você peca, às vezes Deus quer te falar algo, às vezes Deus quer mudar a tua vida, e Ele diz arrependimento. E nós damos uma volta de 360 graus, mas nós precisamos de uma de 180 graus. Vocês estão entendendo isso aqui? Deus quer falar isso conosco.
que arrependimento não é somente deixar de pecar, é mudar de rota. Porque se o meu erro, se a minha dificuldade, eu não consigo ficar sem beber, sem usar droga, sem ficar com alguém, numa festa, como é que você quer se arrepender se você dá um giro de 360 graus e ir na festa de novo? Agora se você fala, o meu erro é em festa, eu erro porque eu não consigo ficar sem ficar com ninguém, eu não consigo não beber, eu não consigo não fumar, eu não consigo mentir para os meus pais, mas aí você fala, mas Deus, através de um arrependimento, eu vou dar uma mudança de 180 graus, e você para de entrar nesses ambientes. Essa é a tua questão, é isso. 180 graus é mudança de rota, arrependimento é mudança de rota. Quem puder abrir de novo em Lucas 19. Lucas 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1. E Jesus, pode ler? Está ali também, né? E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. E ele era rico. Então o problema de Zaqueu, não fecha não, que a gente vai continuar lendo. O problema de Zaqueu era o quê? Dinheiro. O cara que é rico, ele quer muito dinheiro, ele tem muito dinheiro. E Zaqueu aqui fala que ele é um publicano. O que é um publicano na época deles lá? Um publicano é um homem que é judeu. Ele é judeu e ele habitava no lugar de judeus. Vamos supor, nós somos todos judeus, ok? E eu sou Zaqueu. E eu sou um publicano. O que eu fiz? Eu me vendi para os romanos. E os romanos é ao contrário dos judeus, eles não se davam bem. Romano, é tipo Corinthians e Palmeiras? Brincadeira. Se bem que nós perdemos, né? Mas vamos mudar de assunto, senão eu choro. Bom, ele era um publicano, um judeu que se vendeu para romano. Ele falou, vou vender para os... Eu sou corintiano, vou vender para os Palmeiras, para tentar fazer corintianos virar palmeirense. Mais ou menos assim. Ele se vendeu para o romano para cobrar o quê? Se o problema dele era dinheiro, cobrar as pessoas, cobrar impostos. Naquela época tinha impostos. Então Zaqueu era um homem rico que se vendeu para os romanos, mas ele era judeu e cobrava os seus próprios irmãos. Imagina, eu sou judeu, a Carol é judeu. Carol, você tem que pagar, porque senão eu vou te prender. Que irmão que sou eu? E sabe o que ele fazia mais? Qual que era o erro dele? Deixa eu te falar, você tem que pagar 10 vezes mais. O que ele fazia? Ele cobrava mais. Ele cobrava mais dos seus próprios irmãos. Mas existe uma coisa que se chama encontro com Deus. Quando começou numa muvuca em Jericó, onde Jesus estava entrando, começou uma muvuca e ele falou, quem é esse homem? Eu acho que eu vou cobrar ele deve ter pensado, quem é esse homem? E ele foi lá para aquele homem e no versículo 7 diz, versículo 8, perdão, olha aqui para mim, lê, perdão. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis-me aqui a metade dos meus bens, eu dou aos pobres, e se alguma coisa que eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu restituo quadruplicado. E Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Sabe o que é interessante? Você vê o versículo 5, Jesus falou o que para Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu devo posar na sua casa. O que nesse versículo 5 está dizendo? Jesus diz o que para Zaqueu? Arrependimento. Por que eu estou gritando? Para você entender que arrependimento é alguém te chamando a atenção. Talvez Deus está me usando aqui para te chamar a atenção de que tem que ter uma metanoia na tua vida, um arrependimento na tua vida. Então Jesus chegou em Zaqueu e falou, Zaqueu, arrependimento. E quando Zaqueu encontrou Jesus, o que ele falou? Ele se constrangeu e ele falou, Senhor, olha a mudança. Senhor, eu vou dar todos os meus bens para os pobres, e aquilo que eu roubei, eu vou dar quadripulado. Meu irmão, cara, isso é arrependimento. É um homem que tinha problema com dinheiro, mas quando Jesus diz arrependimento, ele virou e começou a dar aquilo que ele tinha roubado. Sabe o que é arrependimento? Aquele que era viciado, hoje liberta. Aquele que tinha doença, hoje cura.
Aquele que só tinha ansiedade, aquele que só tinha problemas, tristeza, hoje é usado por Deus para trazer alegria para as pessoas. Arrependimento é uma mudança, meu irmão. Aquele homem tinha um problema com o dinheiro, mas quando Jesus entrou na vida dele e disse arrependimento, ele mudou de vida e começou a dar os seus bens para os pobres. Talvez você está pensando na tua vida aí, começa a analisar a tua vida. O que precisa de arrependimento? Ou tem alguém perfeito aqui? Porque se você não pensou é porque você é perfeito. Então todos nós, todos os dias precisamos de um arrependimento. Quando nós pecamos, quando nós erramos, todos os dias nós precisamos de um arrependimento. Talvez você veio aqui com o coração limpo, eu creio nisso. Eu vim com o meu coração limpo, talvez você veio. Mas tem gente aqui que precisa de um arrependimento. E é isso que Deus quer ministrar ao seu coração hoje. Zaqueu, ele mudou de rota. Zaqueu mudou de rota. Vamos dar outro exemplo? Paulo. O que ele fazia? Perseguia os... E o que ele virou? Cristão. Saulo na verdade, ele perseguia os cristãos, mas quando Jesus entrou na vida dele, ele virou um cristão e foi perseguido, porque ele mudou de rota. Talvez você faz coisas hoje que quando você sair deste ambiente, você vai fazer totalmente ao contrário. Sabe, e só vai mudar de vida, você só vai mudar quando Deus entra na sua vida. E por isso que nós precisamos que Deus entre na nossa vida hoje. Nós precisamos que o Espírito Santo entre e te constrange. Porque Zaqueu só teve o arrependimento quando Jesus chegou na vida dele e disse... Repete. Arrependimento. Não é só arrependimento, arrependimento. É assim que ele fala. E talvez ele está dizendo hoje para você: arrependimento. Arrependimento é só se arrepender, pois eu quero transformar a sua vida. Davi, eu tenho muito problema com vício em pornografia, mas saiba que quando houver um arrependimento, você vai libertar pessoas da pornografia. A sua vida, as suas palavras vão ser usadas através de Deus, através de Deus, a sua vida vai ser usada para transformar pessoas, para ser usada para transformar vidas. Davi, eu tenho problema com roubo. Aquilo que você roubava, você vai entregar, porque é um arrependimento. E a maioria de quem estava em guerra, lembra que eu contei que quando tinha guerra eles gritavam metanoia ou arrependimento? A maioria das pessoas que falavam arrependimento, no final elas ganhavam a guerra. Forte, né? O que eu quero dizer para você? Você só vai vencer a tua guerra quando houver um arrependimento. Davi, eu estou tão bem, glória a Deus, não estou sem nenhum pecado. Mas talvez tenha uma tristeza aí que Deus está falando: confia, confia, confia. Então precisa de um arrependimento. Deus, me perdoe por não confiar no Senhor. Teve uma época da minha vida que eu estava muito ansioso, e eu falei pro meu pai, mas eu não tenho um pecado, não tenho nada. E meu pai falou: você sabia que falta de confiar em Deus é um pecado? E a partir daquele momento eu entendi que faltava um arrependimento. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Foi fácil para mim? Não, e não está sendo, porque é uma luta todo dia. Mas eu entendo que quando eu dou uma rota de 180 graus, o Senhor transforma a minha vida. Sabe o que eu fazia? Eu não queria sair da minha cama, eu não queria ir para a escola, eu não queria ir para a igreja, eu não queria fazer nada. Mas aí quando houve uma metanoia na minha vida, quando houve um arrependimento, pode apagar, irmão, não precisa deixar aceso não. Quando houve um arrependimento na minha vida, quando minha carne falava, fica deitado, eu levantava. Quando minha carne falava, não vai para a escola, eu levantava. É isso. Infelizmente vai ser difícil, mas Deus quer transformar vidas, Deus quer transformar caminhos, Deus quer que você tenha uma rota de 180 graus. Amém? Vocês estão entendendo essa palavra? Guarde ela no seu coração, meu irmão. A única saída para tudo se chama arrependimento. A única saída para a tua vida. O que você está sofrendo hoje? Não é eu que estou dizendo, não é. Você pode abrir em Salmo 7. Salmo 7, versículo 12.
diz assim: se um homem não se arrepender, ele afiará a sua espada, e ele curvou o seu arco e o preparou. Ele também preparou para ser um instrumento de morte. Ele ordena as suas flechas contra os seus perseguidores. Olha que forte. Aquele homem que não se arrepende, ele preparará a sua espada e a sua flecha. Quem é esse ele? Quem que é? Tem alguém comigo? Quem é esse ele? Deus. Aquele homem que não se arrepende, ele preparará a sua espada e as suas flechas para a morte. Ou seja, sem arrependimento você não verá Deus. Por isso que eu disse que o arrependimento é a única resposta para tudo. Tudo precisa de arrependimento. Tudo na sua vida precisa de arrependimento. Tudo. Por que a gente não consegue ser feliz na vida? Porque falta arrependimento. Coloca a cena 6, irmão, senão vai ficar no olho de todo mundo aqui, por favor. Então tudo que nós temos na vida, nós precisamos de uma mudança, mas precisa de um arrependimento primeiro. Precisa de um arrependimento. A resposta para a tua vida é arrependimento. É mudança de rota. É mudança de rota. Amém? A sua vida está ruim, o Pai quer te transformar. Então entenda que o arrependimento não é para você. O arrependimento é porque Deus quer entrar na sua vida, quer te transformar. Você é criatura dele. Se você é criatura dele, Ele quer te transformar a cada dia. Isso aí. A cada dia Ele quer te transformar. Todos os dias Ele quer te transformar, mas precisa que você fale sim, Pai. Sim. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo, rendido ao Senhor, Pai, porque assim como o Senhor diz, não é eu que vou fazer, mas é o Senhor que vai fazer, Jesus. Meu irmão, feche os seus olhos de coração e comece a meditar naquilo que você quer mudar na sua vida. Jesus, Pai, que o Senhor venha e transforme vidas aqui, que o Senhor venha e traga um arrependimento, Jesus. Mas nós precisamos dizer sim para o Senhor. Nós precisamos dizer sim, Pai. Se tem pessoas aqui que está tendo muita tristeza, se tem pessoas aqui que não têm confiado no Senhor, se tem pessoas aqui que têm medo, se tem pessoas aqui viciadas em pornografia, se tem pessoas aqui viciadas em drogas, viciadas em bebidas, viciadas em homens, viciadas em mulheres, viciadas, Pai, em celular, viciadas em qualquer coisa, Pai, pessoas mentirosas, pessoas que roubam, pessoas que acham que é melhor, pessoas com ignorância, arrogância, Jesus, eu quero te pedir que o Senhor é o único Deus, o único que existe, Pai, que é capaz de trazer um arrependimento e mudança de rota. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que a gente possa ser mais parecido com o Senhor, mas nós precisamos quebrantar o nosso coração. Zaqueu, ele só mudou de vida quando ele quis encontrar o Senhor. Jesus, Pai, que cada um que está aqui nesta igreja veio aqui para encontrar o Senhor. Então agora é o Senhor que faz, é o Senhor que transforma, é o Senhor que mude, é o Senhor que muda rotas, é o Senhor que traz vida. Porque Jesus, sem arrependimento ninguém verá Deus. Sem arrependimento alguns, Pai, terão morte, Pai. Morte na terra também, Pai. E morte, Pai, que não poderá ver o Senhor. Jesus, transforma vidas aqui, Pai. Assim como eu te pedi naquele quarto, Jesus, agora é o momento do Senhor manifestar, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é um Deus que constrange. Então, Espírito Santo, começa a constranger pessoas aqui. Pessoas ansiosas, pessoas com medo, pessoas viciadas, Pai. Transforma, Jesus. Transforma, pois nós não queremos ser mais o mesmo. Em nome de Jesus. Nós vamos ter mais um momento. Pode abrir os olhos. Nós vamos ter mais um momento de oração com Deus. Eu escrevi uma coisa aqui no meu rascunho, que para você ter arrependimento você precisa de entrega. E quem lembra de uma ministração que eu dei aqui sobre entrega? Quem estava aqui? Que eu falei de rolar. Sabe, eu estava pensando, eu acho que seria melhor ter pregado arrependimento primeiro e depois entrega. Mas não, porque precisa de uma entrega primeiro e depois de um arrependimento.
Você precisa primeiro de uma entrega. Você precisa entregar algo para Deus. Então eu quero te convidar a, neste momento, a você entregar para Deus o que você tem. Fique de pé.